Fala rapaziada, ligado aqui no canal do Glorioso, Daniel Nogueira falando, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a partida entre Botafogo e Cruzeiro, a volta do Campeonato Brasileiro, o empate lá no Mineirão e vou falar um pouquinho do que eu achei, fazer uma breve análise da partida de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações que é muito importante e deixa o like no vídeo. O máximo de like aí que a gente conseguiu em vídeos aqui no canal foram 1.800 likes, então vamos tentar chegar, não tão próximo, mas aí uns 500 likes nesse vídeo, que é muito importante para poder compartilhar cada vez mais os vídeos aqui no canal. Mas vamos falar sobre o jogo, e para começar a falar sobre o jogo, eu postei lá no Twitter que dava para ver o jogo de hoje com duas perspectivas. A primeira, Botafogo com o mesmo padrão de jogo, fazendo a posse de bola e não deixando o Cruzeiro jogar. A segunda, fins que paga, que eu fins que eu jogo. Eu primeiro vou falar da primeira perspectiva, que é o que muitos botafoguenses, muitos jornalistas, muitos setoristas acharam que de fato foi. O Botafogo, desde o início da partida, ele teve mais posse de bola do que o Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro veio de um jogo contra o Atlético Mineiro, um clássico no meio de semana, ganhando de 3-0. Então vinha muito motivado e o Botafogo vinha aí de quase mais de um mês sem jogar. E o que nós vimos desde o início do primeiro tempo é um Botafogo um pouco parecido daquele antes da Copa América. Muita posse de bola, muito toque para o lado, mas fazendo com que a equipe adversária, o Cruzeiro, não oferecesse muito perigo para a zaga do Botafogo. É claro que tiveram alguns lances ali no primeiro tempo, o que era óbvio porque o Cruzeiro jogava em casa, mas fora isso, o Botafogo soube controlar a partida, não foi ofensivo durante os 90 minutos, o segundo tempo foi ainda um pouco melhor do que o primeiro, mas o primeiro tempo muito ruim, muito lento, a transição defesa-ataque, meio-campo-ataque foi muito lenta, o setor ali do meio-campo sentiu muita falta do Cícero. O Cícero, apesar de ser um jogador lento, talvez é um dos que mais agilizam essa transição. Vimos hoje um Bochecha muito lento, um João Paulo muito lento. Para mim, talvez tenha sido o pior da partida. Ainda não recuperou a forma que ele tinha antes da lesão. Mas foi essa forma que eu vi o Botafogo no primeiro tempo. Muito lento e não querendo jogar bola. Daí veio o segundo tempo, as alterações surtiram um pouco de efeito, o Vitor Rangel entrou bem, o Diego Souza, como eu venho falando sempre, jogando recuado, jogando no meio campo, ele é muito mais produtivo, a habilidade dele não pode ser desperdiçada com ele jogando na frente. A gente tem que extrair o máximo de habilidade do Diego Souza e essa extração tem que ser aproveitada no meio-campo, fazendo com que ele pegue a bola ali dos volantes e continue ele uma jogada ofensiva. O Pimpão entrou também muito bem. Eu sou um dos caras que fala que o custo-benefício do Pimpão é muito alto para a realidade do Botafogo, mas quando ele entra bem, quando ele entra mal, a gente tem que falar. E hoje eu não acho que ele entrou tão mal assim. Houve, por exemplo, o Eric jogou bem pior do que o Pimpão tentou alguma coisa, em um lance do segundo tempo ele rouba a bola, tenta o contra-ataque, mas ninguém acompanha ele. E tá bom, ele errou também um lance ali, ele perdeu um gol que poderia decretar a vitória do Botafogo, mas assim como ele também o Alex Santana teve duas oportunidades, enfim. O Botafogo hoje no total foi um time muito sonolento, como eu falei, foi um time muito lento, em determinado lance ali do jogo, dava vontade de dormir, dava vontade de parar de ver o jogo, mas parece que essa foi a proposta do Eduardo Barroca para enfrentar o Cruzeiro, sabendo de toda a qualidade que o Cruzeiro tem, Thiago Neves, Fred, Pedro Rocha, David, sabendo que todos esses jogadores têm grande potencial para poder decidir uma partida. Eu acho que então o plano de jogo do Barroca foi esse: ter a posse de bola e fazer com que o Cruzeiro não jogue. E foi assim durante o jogo. Meu repúdio aqui total, a transmissão, assisti o jogo na Rede Lixo, e o meu repúdio total para os comentaristas Roger Flores e mais ainda para o Bob Faria. Eles falaram durante a transmissão
que o Botafogo, nos jogos que perdeu, jogou da mesma forma. Mas esqueceram de falar que os jogos que o Botafogo venceu da mesma forma. Foi assim contra a Bahia, foi assim contra a Fortaleza, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o CSA também, foi assim com todos esses jogos, contra todos esses times. O Botafogo jogou da mesma forma e ganhou. É lógico que o Botafogo não vai poder ganhar todos os jogos. É lógico, é futebol. No futebol não tem justiça. Se houvesse uma justiça, o Botafogo em 2007 seria campeão da Copa do Brasil, em 2013 também teria beliscado alguma coisa, mas o futebol não tem lógica, o futebol não tem justiça. Eu falei da primeira perspectiva, e a segunda perspectiva é aquela, né? Fins que paga que o fins que eu jogo. Quem assistiu o meu pré-jogo, eu falei que todo jogador, é lógico, que faz o protesto por não receber salários, mas eu não acho que eles entram de corpo mole. Mas é claro que eles não entram 100% focados, é óbvio isso. Porque ninguém, por exemplo, assim como o jogador, ele não tem culpa se tem dirigente, se tem clube que paga 200, 100 mil reais. A culpa não é do jogador de receber isso, a culpa é de quem paga. A culpa não é do Pimpão dele ganhar 200 mil reais. A culpa é do Mufarrez que paga isso pra ele. A culpa não é do Marcinho, se ele é jogador do Botafogo e ganha talvez 100 mil, 150 mil reais. A culpa é de quem paga. Então, o jogador, ele trabalha e quer receber. Assim como eu, assim como você, a gente trabalha e quer receber. Ninguém gosta de trabalhar e não receber. E com o jogador não é diferente. Mesmo sendo o valor astronômico que eles ganham, não é justo você chegar na rede social, xingar jogador por A, B ou C, porque tá fazendo corpo mole. Porque eu acredito que a gente que é torcedor, que a gente que ama esse clube, talvez não faríamos isso. Mas o jogador ali que talvez chegou esse mês, tem um ano de clube, não pensa da mesma maneira. O cara quer receber o salário dele, ali é um emprego como qualquer um outro, somente com a diferença de ter um salário muito bom. Então não condeno às vezes o jogador não dar entrevista, condeno às vezes algum corpo mole, mas como é que você pede para um jogador ser profissional se quem administra ele, se o presidente do clube dele não é profissional? Enfim, essa é a segunda perspectiva do fins que paga que o fins que eu jogo, que tem uma mistura, né? Hoje eu acho que teve uma mistura do padrão do Barroca com o fins que paga que o fins que eu jogo, e culminou aí com 0-0, e para alegria dos botafoguenses, culminou também com a vitória lá do time da Gávea sobre Goiás, culminou na nossa entrada no G6, na zona da Libertadores. Enfim, rapaziada, essa é a análise do jogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você chegou até aqui, deixa o like, é muito importante. Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aí nos comentários quem foi o pior e o melhor em campo. Eu vou dar minha opinião aqui. O pior em campo para mim foi o João Paulo, e o pior em campo foi o João Paulo, e o melhor em campo eu poderia dividir ali com alguns outros jogadores, mas eu acho que o Gilson e o Gabriel, ali atuando pelo setor esquerdo defensivo, foram muito bem hoje. Enfim, eu vou ficando por aqui. Isso aqui é Botafogo, e nos vemos domingo que vem às 11 horas contra o Santos no estádio Newton Santos. Vou ficando por aqui, forte abraço e fogo!